Positive Surf. Vamos lá, então vamos começar agora oficialmente. A gente já começou, mas agora oficialmente mais um Positive Surf com ela, que é pentacampeã brasileira amadora, tetracampeã profissional. Ela tem a história do surf, ela acompanhou tudo, ela vive do surf até hoje, 35 anos surfando. Andréia Lopes, a gente conseguiu, né, Andréia? Conseguimos, é uma honra, uma alegria, tudo junto e misturado, estar aqui com vocês. Muita história aí, né, que eu tenho para contar e que vocês têm também, né, no mundo do surf, então é uma honra estar aqui com vocês. Vambora, pode perguntar. Eu e a Andréia, a gente já se conhece, né, praticamente desde o começo da carreira, né, eu na época trabalhava nos campeonatos, locutor e tal, fiz locução de várias baterias suas, vários momentos importantes na tua vida, e nós nos tornamos muito amigos, né, eu, ela, o irmão dela. Então, a gente tem muita história para contar. E eu fico muito feliz de ver toda essa tua trajetória. E eu que me afastei do surf, quer dizer, afastei profissionalmente, mas sempre de olho. Mas agora, voltando, né, com o programa, basicamente há um ano, estão falando de surf, voltando a falar de surf todo dia, toda semana, eu vendo que você realmente está voando, está arrebentando. E é muito legal isso, André. Você tem uma história tão bacana, você é um representante da categoria feminina, de todas as mulheres, na época que nem se falava isso direito, né? Que as garotas eram colocadas pro lado de fora da sala das discussões, né? Isso. A cara da Andréia. E agora você aí. Muito bom, cara. Obrigado por você estar aqui com a gente. É muita história mesmo, né? Agora, é engraçado que eu faço quando eu dou uma rebobinada aqui na fita, né? Teve tudo isso, mas assim, eu não mudaria nada da minha história, porque tudo foram processos, né? Tenho certeza que a minha geração ajudou a fazer toda essa mudança. Eu sempre, desde os 14 anos que eu comecei a competir no surf, né? Porque dos 8 até os 13 eu competi na natação. Isso aqui talvez ninguém saiba, alguém sabe. Então eu era atleta de natação do Flamengo. E aí, devido a muita pressão, né, adolescente ali, pré-adolescência, eu abandonei a competição. Falei, não quero isso pra mim não. E comecei a surfar. E aí, um ano depois, eu fui competir. Então, aí eu, 14, daí eu competi até, aí faz a conta aí. Foram 27 anos de competição. Em 2010, eu abandonei, 40, quase 40, Então, o que aconteceu? Eu vim de uma época que não tinha profissional, não tinha aquela coisa assim, o que você vai ser quando crescer? Surfista? Pô, não tinha uma referência para se seguir, né? Ainda mais, a gente está falando de 1988. Então, 88, você ser uma mulher surfista no Brasil, ou seja, atleta no Brasil, era uma coisa que não dava para pensar muito em futuro, né? Mas eu tava ali fisgada pela paixão do esporte. Então, assim, eu tinha saído da natação, que eu sempre amei, amo até hoje nadar. Entrei no surf e as oportunidades começaram a surgir, né? E devagarzinho ali, a final do campeonato, a semifinal e a final, tava dentro da Marajó da Brigitte Maia. As amigas. Nós éramos as competidoras. Então, e assim a gente foi... Bom, aí vai perguntando que eu vou contando. Tem muita coisa aí. Mas você comentou aí dessa decisão de não ter referência e assim, se para os homens era difícil você pensar, sua profissão, vou ser surfista, para as mulheres, você multiplica isso por 1000. É impossível. Assim, pensar. E eu fico pensando na sua família, Andréia, porque assim, uma coisa é você... Cara, sua filha, você olha e fala, cara, não, tipo, você não tem, não, essa opção não existe. Como é que foi? Seus pais aceitaram isso? Eles entendiam? As possibilidades eu acho que era difícil de entender, até porque não pega onda e não existiam as possibilidades, né? Então, a minha família, assim, sempre foi muito sensacional comigo. É isso que eu tenho a dizer, porque nunca interferiram diretamente no que eu tinha que fazer. Eu lembro que com 14 anos que eu comecei a competir e viajar pelo Brasil e pelo mundo, 14 anos eu fui pro Japão representar o Brasil no ISA Games. Logo no começo. No começo. Primeiro ano da minha carreira, segundo ano da minha carreira. Fui pra Califórnia, fui pro Peru pegar Chicama, a onda mais longa do mundo, né? À esquerda, com 14 anos. A sua família ia junto? Calma aí pra eu entender como é que... Não ia, mas até aí
eu sempre fui muito responsável. Então, eu lá do Peru, né, época de fax, cartão postal, telefone ali, meio que ligando a cobrar, mãe, tá tudo bem, tô aqui. E nessa eu fui, Costa Rica, Japão, no meu primeiro ano. Peru, Califórnia, com o Cláudio Pastor, com a equipe ali do Cláudio Pastor. E fui devagarzinho, né? Até aí eu era estudante de baense, eu tinha um pouco de vergonha de carregar a prancha, aí o Babu, meu namorado, levava a prancha pra praia, eu chegava lá e surfava. Eu tinha vergonha desse trajeto, porque era só menino. E eu era menina do Riviera, né? Sempre morei na Barra da Tijuca, tinha apoio deles todos, mas eu não conhecia meninas. Então, assim, eu não surfei pra competir. Menina naquela época pegava onda de bodyboard, né? Eu sempre fui muito amiga da Glenda e da Mariana, que moravam comigo no Riviera. E aí elas foram pro bodyboard, eu fui pro surf, e aí do nada recebi um telefonema, Brigitte. Poxa, eu ouvi dizer que você pega onda bem, você não quer participar de um campeonato? Aí foi quando eu participei, e quando eu comecei na competição foi dessa forma, né? Acolhida pelas mais velhas, entre aspas. E aí, em 3 anos, tudo que eu podia conseguir, eu consegui. Tricampeã brasileira, patrocínio, oxigênio, ozônio, né? Cristal Grafite, Headley, fui logo pra Headley. A equipe da Headley Company Ciclone era o auge, né? E eu viajei muito. E aí, chegou ali, 17 anos, né? O que eu vou fazer? Já fiz tudo que eu podia. E aí foi um capítulo importante, foi quando eu decidi virar profissional. E aí eu falo, como que a minha família ajudou, né? Até aí eu tava sozinha com equipes. Agora carreira profissional não, carreira profissional eu tinha que ir sozinha. E eu tava na Austrália, e se eu pegasse a premiação do circuito mundial, eu ia virar profissional, não ia ter menina no Brasil, não ia ter categoria, eu ia ser obrigada a ir pro circuito mundial. Eu liguei lá da Austrália, mãe, o que eu faço? Minha filha, o que você fizer, eu tô do teu lado. Sempre a resposta da minha mãe foi essa. Minha filha, o que você fizer, eu tô do seu lado. E aí eu fui pro circuito mundial e aí começou a minha história mesmo como profissional, né? Mas, assim, eu conto uma coisa. Essa dificuldade, entre aspas, sempre me fez lutar muito e dar um jeito nas coisas, sabe? Essa coisa assim, ou eu vou arrumar uma desculpa ou eu vou dar um jeito. Então sempre foi dar um jeito. E vendia prancha, ficava na casa de amigos, juntava dólar dentro de umas fitas. Sabe aquela casinha de fita cassete? Aham. Eu juntava dólar ali, vendia camisa. Cara, eu dava um jeito. Eu fui pro mundo. Eu fui pro circuito mundial. Você rodou no primeiro ano o WCT, né? Que era na época WCT. ESC, né? Quantas etapas assim, você rodou? Todas. Fiz o circuito inteiro. Com patrocínio, André, você conseguia que eles viabilizasse isso? Ficava em casa de amigo, ia de Panã na época, milhas. Eu dei um jeito e fui. Até foi um ano bem difícil, tá? Porque eu tirei o ombro do lugar, me machuquei na Inglaterra. E aí foi meio assim, pô, você se machucar no meio de um circuito, né? Mas eu sempre tive tudo de patrocínio, porque eu sempre também, e eu falo isso até hoje para a geração que está aí hoje, a gente tem que fazer a mais do que eles esperam, sabe? Se surpreender e ser muito parceira e vestir a camisa fora d'água, porque a mãe tá levando a menininha ali para te ver competir, sabe? Você é um ídolo, né? Então, assim, o teu comportamento, o que você faz, as pessoas estão vendo. Ainda mais hoje, né? Desde aquela época. André sempre chamou, você tá falando, tá voltando a fita na minha cabeça, né? O filme na minha cabeça. E realmente você sempre teve um comportamento muito profissional. E vários garotos não tinham, mas você era super profissional naquela época. Assim, era impressionante. Você estava sempre disposta para todas as entrevistas, para todos os eventos, para todas as coisas que eram necessárias. Você estava. Isso agora eu tô aqui, você está falando e está voltando. E realmente, isso faz a diferença, né? Fazia análise de, como é que é? Centimetragem das matérias. Era final de ano. Eu mandava lá pro patrocinador relatórios. Nossa, você fazia clipping de assessoria de imprensa na sua época. Gente, que incrível! Hoje em dia as pessoas não fazem ainda. O Google faz pra gente hoje. Né? O Google faz. Se você botar na André, mas se você esperar um surfista entregar isso para um patrocinador, ele não vai entregar. Não, início dos anos 2000, eu trouxe o board short da Rox. Eu falei, isso aqui vai vender, a menina vai usar o board short. Não, isso aqui não. Era o curtinho, né? Aí eu trazia as ideias, né? E
uma coisa, eu tenho minhas reportagens até hoje, né? Eu tenho 17 livros, books de reportagem. Máximo. Tudo guardado, assim. Que eu sempre guardei. Então, sempre foi meio que a carreira, eu cuidando de tudo, eu negociando, né? Eu fazia de tudo, assim. Hoje, e sempre, eu acho que a minha geração, junto com a do Teco, fez muito essa divisão entre surfista e atleta, né? Nós sempre fomos muito atletas, né? Eu me considero atleta, porque assim, eu treino parte física desde lá de trás, sabe? Eu sei da importância do cuidado em todos os aspectos, né? Desde você falar numa mídia, né? Quando eu fui na TV Globo a primeira vez, quando a TV aberta nem cobria o surf direito, então eu queria falar para quem não surfava a mensagem, né? Fernanda Maria Braga, né? 3 vezes, fui 3 vezes, né? Então eu queria falar para quem não surfava, quem eu fala, caramba, aquela garota, pô, ela tem o que falar, né? Sabe? Pra quebrar, né? Quebrar essa coisa da mulher surfista, do esporte. Só que hoje é muito bacana que o esporte alcançou, né? Eu ia perguntar exatamente disso, porque o que você fez, a realidade que vocês encontraram naquela época, e você vê hoje em dia, provavelmente com a escolinha, uma outra realidade, porque é a mãe que está levando, é a mãe que quer ser a mãe da surfista profissional, e aí o negócio muda de figura e na sua cabeça fica, mas a gente deve dar um nó de falar assim, às vezes a pessoa nem tá, a menina não tá nem tão afim, mas a mãe criou que é uma possibilidade, e eu fico imaginando para você a realidade que você vê hoje em dia na escolinha, como funciona. Quem é o público da escolinha que vem apoiado pelos pais, né? Porque é um sonho. Então, a escolinha é a minha filha, assim, né? Há 10 anos, né? Há 10 anos que eu tenho a Andrea Lopes Surf School. Tive muita resistência em montar uma escola de surf, porque, contando lá desde lá de trás, que depois que eu parei de competir, eu sempre gostei dessa parte de mercado financeiro, palestras, né? Fiz cursos, né, de coaching, 2 formações bacanas em 2010, que eu queria dar palestras e viver nesse mundo. E aí todo mundo me pedia, me dá aula de surf, me dá aula. Eu falei, que dá aula de surf? Me dá aula de surf. Ficava a gente aqui no meu ouvido, né? Dá aula de surf. Enfim, peguei um aluno, falei, então tá, então vai ser particular para você, o melhor que você pode ter de mim. E aí eu criei uma escola que é só aula particular. Ou seja, então assim, é um trabalho muito individualizado, eu por trás, eu tenho uma equipe lá de 10 professores. Nessa época eu me formei em marketing, né? Depois da competição, só fui fazer a faculdade depois que eu terminei a competição. Fiz marketing, também fiz educação física, sou professora de educação física formada. Então, assim, eu gosto de estudar. E aí, paralelo, veio a escola, né, de surf, e eu criando toda a metodologia e lidando com o ser humano, né? Naquela época, até crianças. O meu público foi muito criança, né? O público-alvo ali. Porque meu primeiro aluno foi um garoto de 8 anos e que trouxe praticamente a escola britânica inteira para fazer aula comigo. E aí, formar professores, formar equipe, seguir todo o protocolo. Então, naquela época, era muito do amante do surf, né? E as famílias, era um ambiente, sempre foi muito familiar, mas as mães e pais assistindo. Até que o pessoal começou a surfar, por causa do filho. Então, mães e pais começaram a surfar por causa dos filhos. Até aí a gente não falou de competição. E aí veio a pandemia. E a pandemia, eu tenho aluno autistas, né? E 2 deles, eles queriam voltar pro surf, assim, a forma que eles pediam, surf. Eles só falavam, e os pais me ligavam, eu falei, não, mas tá proibido escola de surf nesse período. E eu vi a necessidade das pessoas saírem de casa. Então, pós-pandemia, foi meio que um resgate de vida. Aí eu vi as mães meio que empurrando as crianças para sair, tirar de casa. Aí sim eu via. Em relação à competição, eu não vi muito isso dentro da minha escola, entendeu? Ali sempre foi muito criança, família, busca de qualidade de vida, tira o meu filho do celular, é isso, tá? E aí, assim, eu tenho realmente um ambiente muito bacana nesse aspecto. Competição, aí eu falo de meu trabalho de confederação, outras coisas, mas ali
é um resgate do que a Andrea foi lá com 14 anos. Eu sei que aquela pessoa tá sentindo. Então, assim, eu vou gritando junto com a pessoa, sabe? Vibrando, né? E esse é um ambiente que eu gosto muito de ensinar. Vamos falar então dessa parte de confederação. Tá. O que você está fazendo lá? Qual é o teu cargo? Como apareceu isso para você? E esse novo tempo da Confederação Brasileira de Surf que renasceu das cinzas, né? Sim. Literalmente. Conta aí pra gente. Foi até bacana, acho que o Teco teve aqui, não teve com vocês, né? Então, a Confederação é, assim, hoje o trabalho que é feito pela a gestão, né, que está atualmente é sensacional. Eu não faço parte ali do quadro que atua diretamente, fixo, como a Brigitte Maier, que é a Brigitte também veio aqui. Ela é do núcleo feminino. Ela que me aciona para fazer os trabalhos juntos. Então, a gente faz um trabalho com a novíssima geração. Talento Feminino, que é um programa que tem ao longo do Brasil, né? Ano passado a gente visitou 4 estados, contando Rio de Janeiro, mapeando as meninas do surf. Vamos dar continuidade esse ano, tipo 4 de abril eu já estou indo para o Rio Grande do Sul com ela e com a Karina Abras. E conversando com as meninas, mapeando mesmo, sabe? A gente chega desde a parte ali do emocional da menina, sob pressão. Aí tem lá o meu comentário, equipamento, a postura e parte técnica, né? Então, a gente está fazendo esse mapeamento para trabalhos futuros. E o que foi feito ano passado, a gente está levando para um programa maior, que é um treinamento mais específico esse ano, na piscina de onda, né? Que precisa ter a piscina de onda, né? Mas, assim, mar e piscina de onda em Garopaba. Então, já é fruto do ano passado, 2023. Vocês escolheram algumas garotas, é isso? Do ano passado? Vai ter ranking e vai ter algumas desses talentos femininos desses estados. Vocês vão fazer um trabalho específico com elas. De alta performance, é isso? Isso. Maneiro. Mapeando e direcionando também, né? Porque nessa idade tem muita coisa acontecendo, né? Tem o estudo também, que a gente fica ali em cima para não largar, né? Porra, imagina. Tem a brincadeira, o lado lúdico, né? Eu escrevi a metodologia da Confederação na outra gestão. Eu participei da metodologia da CB Surf, na gestão antiga, e escrevi a metodologia da WSL, junto com o Leandro Dora. Então, assim, parece que tudo que aconteceu na minha vida, eu fui botando ali e tá tudo em documento. E na minha cabeça ficou mais certa ali, até a forma de ver e de lidar com a menina de 8 anos, é uma coisa, a menina de 13 é outra, a menina de 19 é outra. O quer ou não quer, sabe? Que muda muito, até a família, né? Até os problemas familiares, os problemas de vida que todo mundo tem, né? Os interesses, né, sociais também. Uma família mais humilde vê no surf uma ascensão social. Uma família com mais grana vê o surf talvez, nossa, é uma brincadeira que minha filha faz e daqui a pouco ela vai estudar em Harvard, que não precisa disso, né? Tipo isso. Mas isso muda automaticamente no resultado, e a gente vê isso no surf. Sim. E a gente vê, por exemplo, as meninas que se reúnem, carona, não sei o que lá, e tem aquela outra que tá com a estrutura, que chega com a família toda inteira, que tá todo mundo dedicado. E assim, a gente vê o surf ganhando uma outra proporção, que eu acho que acaba sendo a proporção que chega para a maioria das pessoas, que o surf é grandioso, que o surf, os nossos atletas da elite é a maioria. E não, a realidade da galera é muito difícil, e a realidade das meninas é assim, aí se organiza, é carona, hoje não tenho almoço, hoje eu tenho que me organizar, senão eu não janto, posso dormir na sua casa hoje, amanhã eu tenho que ir para casa. Então, essa realidade é muito difícil, e ao mesmo tempo, se exige das meninas um comportamento, que essa discussão eu tive conversando com o Leandro, que eu acompanhei ele, atuando com a Luara. Sim. E aí o Leandro falava, nossa, Leandro, mas que bravo. Ele falou, Bianca, tem que entender, tipo, o surf feminino do Brasil tá muito atrasado, muito. Se você comparar com o mundo, tá muito atrasado. E essas meninas ainda entendem como oba-oba. Aí eu ouvi aquilo, eu entendi, mas ao mesmo tempo eu falei, caracoles, é tão difícil para ela estar aqui, que se não tiver um pouquinho de vou me divertir, rir, relaxar, vira uma pressão que vai quebrar. Vai virar o tipo, eu preciso do meu ano sabático. E talvez antes
de poder usufruir de um ano sabático. E aí é muito difícil, né? Olha, a competição, ela tem que ser uma escolha muito pessoal, sabe? Não basta ser da mãe que quer que ela vá competir, ou do pai, que acontece muito isso, né? Em todos os esportes, inclusive. Mas a competição, ela é muito dura, sabe? É você lidar com um holofote apontado pra você e ninguém olhando pra você, assim. Então, eu vivi no mundo da competição, né? Durante 27 anos, sendo a campeã e sendo a doente também, né? Quando eu passei pela anorexia, que foi... Quando a gente fala de pressão, me vem os extremos. E a competição é o extremo, sabe? Assim, então, às vezes, quando um competidor que está num circuito mundial quer abandonar a competição, ou uma competidora, como aconteceu esse ano, nossa senhora, a gente tem que respeitar. Pelo amor de Deus, a competição não é having fun. Sabe? Então, eu imagino que as meninas, elas têm uma coisa dentro da cabeça delas, porque é difícil abrir mão de muita coisa boa, sabe? Eu tava com a equipe júnior ano passado, retrasado em El Salvador, e eu via, né? Assim, as escolhas, né? Vamos pra festa? Falei, não tem competição. E aí, naquela hora, eu era a Andréa Lopes, coach feminina, né? Nessa época, eu fui como coach feminina, e eu tinha que ser dura. E ao mesmo tempo, na hora vaga, eu conversava de relacionamento, do que eu fiz certo e errado, mas tinha hora que tinha que olhar o mar, largar o celular e prestar atenção na competição. E assim, a falta, para mim, o grande problema, assim, a grande demanda dessa geração é a falta de foco. E aí eu trago ainda ferramentas as mais simples, sabe? O trabalho de respiração, observar os detalhes do mar, a conversa ali com o salva-vida ou com local. Eu vou pelo caminho simples. E não adianta pensar em coisas mirabolantes. Se você quer, sugiro achar um caminho desses e botar o foco na competição, porque é tudo muito rápido. E tudo passa rápido. E vai ter uma hora que ninguém mais vai lembrar, né? E saber lidar com isso também é uma arte. E é um desafio da vida, é isso aí. Com a cabeça erguida. É você se você se reinventar, tava faltando essa palavra, dentro da história. É por isso que a gente tá aqui. Falando de surf até hoje. E eu vivo do surf. Eu não sobrevivo do surf. Eu vivo até hoje como eu sempre vivi. Se quiser conversar, eu vou falar, gente, então vamos dar um jeito, cara. Vamos procurar uma maneira, entendeu? Do que ficar lamentando, não tem como. E vamos puxar esse ponto aí. Você teve, né, passou pela anorexia, uma doença em 1995, né, mais ou menos. E você foi uma das primeiras, assim, pessoas que eu vi, né, do meu círculo, assim, que teve anorexia. E no momento em que as coisas não eram conversadas, as coisas não eram faladas. Pelo contrário, até eram meio estigmatizadas, vamos dizer assim. Você ter anorexia naquela época é diferente de ter hoje. Hoje as pessoas entendem e apoiam. Naquela época, você sofreu muito, além da própria doença, com o preconceito da sociedade naquela época. O que aconteceu com você? Como é que foi esse momento? Se você consegue falar. Consigo. Esse momento, até porque você é inspiração para outras pessoas que estão passando esse problema, né? Para outras garotas e garotos que passam por esse problema. É engraçado que você me fez pensar quando você falou que você não teve apoio. Engraçado. Eu vou contar uma história que é bem... Tinha uma etapa no Brasil naquela época, né? Que era em outubro, em frente à minha... Ali, em frente alternativa. E minha mãe tava... Eu lutei muito para ter, com o All Hunt, ter o feminino no Brasil. Começou a ter. Eu era a única, né, mulher. All Hunt, para quem não sabe, foi o CEO da ESP, Association Surfing Professionals, que era a WSL da época. E aí, minha mãe no palanque me vendo, eu correndo na praia, e daqui a pouco ela ouve um comentário. Aquela ali, Andréa Lopes? Caramba, essa garota tá com AIDS. Essa garota não tem mãe, não? E minha mãe do lado. Tu imagina. Minha mãe é professora de dança, né? Jazz sapateado, dança que nem... Se botar aqui, 75 anos, dança muito ainda, né? Viaja o mundo dançando. Legal. Falou assim, minha filha, eu dei uma pirueta do palanque, fui lá embaixo, peguei o teu patrocinador da Cristal Grafite, peguei a Headley e falei, minha filha não vai mais viajar. Eu tinha passagem pro Havaí, né? A próxima etapa era o Hawaii. E aí, ela tomou a dianteira da minha vida, que até então
ela deixava eu seguir, né? Viajar ao mundo, não interferia em nada. Dessa vez ela interferiu. Minha filha não vai mais viajar. E aí foi meus patrocinadores, que eu fiquei mais de 12 anos, né? Juntaram, me chamaram no escritório e falaram: Andréia, você não vai mais viajar, você vai cuidar da tua saúde e a gente tá com você. E eles não me abandonaram como patrocinadores. Legal. E assim, coisa que às vezes esse ano agora não tem também. Então assim, esse lance do não apoio, o círculo mais próximo eu tive. Entendi. Todo o resto eu já estava afastada mesmo, porque realmente é muito difícil. A anorexia ou distúrbio alimentar ou síndrome do pânico, tá tudo no mesmo métier. É uma das coisas mais perigosas que tem. Eu sei, eu vivi, eu passei por isso. E quando me proibiram de surfar, foi quando eu assumi as rédeas da minha vida e falei assim, cara, só eu posso me ajudar, vamos lá. Psiquiatra, psicólogo e nutricionista, o que eu tenho que fazer? E foi difícil, mas me proibiram de surfar. Então, assim, o grande mote da minha vida foi voltar pro surf. Eu tava sem surfar há 6 meses já. O teu problema, não sei se você pode falar disso ou não, desculpa, tá? Mas o teu problema que originou, o problema psicológico, né? Que originou isso, foi relacionado às viagens, à pressão do surf? Foi. Da carreira? A busca de perfeccionismo, a muita exigência. Existe uma linha muito tênue, assim, do controle e da disciplina. Uma coisa é você ser uma pessoa disciplinada. Disciplinada que tiver aqui uma bandeja de brigadeiro ou tiver... Vou falar de comida porque todo mundo remete a comida, mas 2, pum, disciplina. Não vou ficar sem comer, tá? Agora, o controle... E tudo na vida, você pode falar de relação. Se você quiser controlar alguém, de alguma hora vai pipocar. Agora, a disciplina de uma relação de amizade ou de namoro, a disciplina financeira, a disciplina na tua comida, tudo isso vai te dar sucesso. Vai te trazer bem-estar. Qualquer controle te traz alguma hora a conta tá lá em débito, você tem que pagar uma conta. E eu era muito controladora com tudo. E perfeccionista, sabe? E aí se não tinha, ia pra África do Sul, não tinha o que eu queria, não comia. Eu vivia estrela, assim, Chantilly, via estrela, cara, assim. E aí, magra, chegava, dura, rígida, não saía, não namorava, fiquei um ano e meio sem menstruar, dura, sabe? Acabou. O relógio tocava quando eu tinha que comer, assim. Não dá pra ser extremista em nada. Em nada, sabe? E isso é muito perigoso. E quando eu converso com pessoas que passaram por isso, porque ou vai numa rádio, né, bacana que nessa, que de repente tem pessoas que vão acabar ouvindo e falar, porra, eu sempre me coloquei à disposição para conversar. Já ajudei muita gente. Nunca falei de comida. Eu só falo assim, qual é o teu motivo maior de sair daqui? Tem que ter um motivo maior na vida. E o meu foi o surf. Então, o esporte. E até hoje. E esse ponto de ajudar, você foi na mídia falar? Fui muito. Eu me lembro que você falava de anorexia numa época que a galera meio que evitava falar no assunto e você usou a sua visibilidade que você tinha como surfista para falar, gente, como é que foi esse momento de você entender o seu potencial que você tinha de tentar ajudar outras pessoas em volta? Como é que foi isso, André? De onde surgiu? Porque eu imagino que na sua cabeça você estava tentando... Uma força extra, né? Porque você tinha que se ajudar, mas ao mesmo tempo você estava preocupada... se preocupou em ajudar outras pessoas. Porque assim, eu via que... por ser... Daí vem a disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, né? Então, por ser... Eu tive que buscar isso, sabe? O que eu tinha que fazer. Lógico que às vezes eu escapava... Às vezes eu fazia errado, mas eu queria surfar. Aí a Hadley me botou para viajar ao mundo para fazer um VHS, um filme. Então, assim, por quê? Porque eu já estava melhor de saúde. Então, assim, eu fui recebendo os prêmios, sabe? Fui surfando sem preocupar. Abandonei a competição. Abandonei 3 anos a competição. Foi aí que foi. Eu abandonei 3 anos e aí eu fui a convidada em 99 na etapa que eu ganhei. Então, quando eu reencontrei com as gringas, que elas olharam pra mim e falaram, no way, Andréia, you look so fit, você tá tão... E aí, naquela noite, eu fui comemorar a vitória do Marco Quilupo no mexicano, na Olegário Maciel, botei todas elas dentro do meu Corsa. Eu nunca tinha saído à noite antes de uma final, eu tava na final,
eu queria viver, né? Então tatuei vida, falei, vamos lá todo mundo, tô bem de saúde, vamos curtir a vida. Ganhei a final ano seguinte. Caramba. Fiz tudo que eu não fazia. Que se fosse anterior, imagina, sair na véspera. Então não dá pra ser dura na vida, você tem que estar feliz, sabe? Tanto que quando eu abandonei a competição, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Pô, 27 anos competindo, né? Aí eu falo, caraca, não sei. O que eu não vou fazer, eu tenho certeza. Então, assim, hoje o que eu faço, que é ensinar, é o que eu amo fazer. Entendeu? Então, e tem a Playboy também que voltou na minha cabeça. Em que momento que foi a Playboy? Como é que foi? Se você esquecer, tem a Playboy. Em que não momento pode esquecer, porque foi a primeira e a única, eu acho. Como é que foi? Então, eu voltei a competir, né, em 99, lá que eu ganhei o Mundial. Aí, a partir do ano 2000, categoria profissional no Brasil. Então, eu tinha um circuito maravilhoso profissional. Ganhei 4 carros, que eu fui tetracampeã brasileira. Na época que se dava muito dinheiro. Então, né, tava ali como profissional de volta às competições. Aí, quando eu fui tetracampeã e abri o evento, já me mandava para as entrevistas, principalmente da mídia não especializada. Eles que mandaram na Ana Maria Braga, em 2003. Aí eu falei da anorexia. Foi nessa época que eu falei ali bastante. A Luciana... Fui lá nos canais, assim. Bom, aí... 2006 veio aqui um passarinho falando agora de Playboy. Eu falei, Playboy, gente. Felipe Sovarano, né? Felipe, surgiu um assunto. A gente tem que trazer o Felipe aqui. Surgiu um assunto de Playboy. Eu falei, Playboy, gente, eu não tenho nem peito direito, o que eu vou fazer? E eu achei engraçado essa história. E pum, e aí, reunião em São Paulo, reunião. Cara, foi mal barato. Foi mal barato, sabe por quê? Quando eu fui fazer um ensaio, eles... totalmente sem vergonha, sem vergonha, ótimo, sem vergonha nenhuma, assim, aí eu lá, fui surfar de biquíni, eu tinha que surfar, eu peguei o biquíni, soltei, assim, falei, segura aqui pra mim, falei pro surfista, deu um d'água, cara, esse cara é louco, assim, eu tava como se fosse... o personagem, né? Mas assim... As poses, eles pediam pra eu fazer pose ali de menininha, eu plantava uma bananeira. Eu falei, gente, eu não sei fazer essas poses. Deixa eu plantar uma bananeira, fazer uma invertida de yoga aqui. Caramba. Então, assim, foi do meu jeito, conversando com o fotógrafo, conversando com minha família, apoiando, todo mundo na festa da Playboy, abraçando meu irmão, abraçando as coelhinhas, meu pai. Então, assim, a tribo do surf com meus amigos de colégio. Então, assim, naquela época foi muito bacana, entendeu? E foi que nem saltar de paraquedas, né? Não sabia o que ia acontecer. E foi boa, assim, para depois, assim, hoje você fala super leve. Sim. É legal, né? Porque você... Tem gente que tem meio... eu fiz Playboy, mas... Não, e foi maneiro, porque teve 2 modelos que tinham passado pela anorexia. Aí voltou o assunto da anorexia. Aí eu falei, aí capa da Playboy teve anorexia. Aí juntou tudo. Aí eu sempre falei... A única entrevista que eu não topei fazer era uma que... Acho que era da Luciana Gimenez, que era aquela musiquinha de drama. Eu falei, não vou falar de derrota, só quero falar de superação. Não é o assunto, assim, como o assunto é tratado. Você escolheu bem também, né? Hoje você estaria triste por ter feito, não a Playboy, mas ter feito a Luciana Gimenez. Então sempre foi tudo muito assim, sabe? Assim, e às vezes eu tenho que me policiar, porque na competição eu já me policiei de não perder o prazer na competição, porque isso aconteceu na época da anorexia, né? E aí, depois do circuito brasileiro, eu também falei, cara, não posso deixar de ser aquela Andréia que gosta de fazer séria, mas eu não vou deixar de sair de noite, tomar um vinho, não vou. Tem horas e horas, né? A dose, o remédio e o veneno, é a dose, né? E aí, fui tetracampeã, parei na hora que eu tinha que parar, né, me formei, dei palestras, inclusive. Você estava palestras falando sobre o quê? Sobre a superação? Mar, meta, atitude e resultado. Mar, né? Minha história no mar. Meta, porque meta tem muito a ver com coach, né? O coach, assim, eu fiz 2 formações e uma delas era muito dura e a outra era mais bacana. Wellness coaching. E aí eu falei, a forma de lidar com as pessoas, sabe? Até eu uso muito desses métodos para lidar com pessoas na minha escola, né? Porque eu lido muito com medo das pessoas. Medo do mar, né?
Então, toda a minha equipe é treinada para lidar com o medo das pessoas, aumentando, identificando o ser humano e vendo o que ele tem de ponto forte e botando lá em cima. E por isso que eu gosto de lidar com a equipe, tive que aprender também, né? Aquele lado do RH. Muita coisa, hein, né? Pô, tem muita coisa. Eu tô olhando aqui outras coisas aqui pra gente falar, mas... Você vai? É porque eu ia perguntar, porque você foi a primeira brasileira a ganhar uma etapa do circuito mundial de surf. Então, assim, entre homens e mulheres, você conseguiu fazer isso. Isso. E querendo ou não, quando a gente fala de visibilidade, no caso das mulheres era sempre aquele, deixa ali na hora do mar, não, essa pauta não. Você sentiu isso, por algum acaso, Andréia? Mesmo com a vitória? Nesse momento da minha vitória que você está falando? É, porque era um momento que, convenhamos, que se fosse um homem, era para tudo. O Jornal Nacional vai falar. O Jornal Nacional. Olha, deixa eu falar, deu. A Glenda cobriu pelo Fantástico. Mas aí trouxe também a história da anorexia, né? Que eu tava me recuperando, tava ali de volta. Um ano depois, 2 anos. Foram 3 anos depois, 3 anos depois. Foi a minha volta, o meu retorno foi, e eu fui como wildcard, então eu fui a primeira wildcard do mundo também a vencer. Até hoje é a única brasileira que venceu em casa, né? Até hoje não tem brasileira que venceu aqui. Mas, falando um pouco da tua história, o Marco Quilupo já tinha tido a festa dele no sábado, porque ele foi campeão mundial no sábado. Então o holofote estava pro final do Feminina, que até teve a final masculina, mas o Marco Quilupo tinha sido campeão mundial antecipado. E aí eu fui pra festa dele. Domingo, tinham contratado a feiticeira pra ir no palanque. Caramba. Eu fiz um sucesso mais do que a feiticeira. Você falou da feiticeira na hora, veio a imagem da Joana Prado de feiticeira na minha cabeça. Eu esqueci que aconteciam essas coisas. Era uma fofa assim. E era a primeira vez que tava ao vivo também, pela mídia. Então tava lá dentro da água o Marcolini, tá ao vivo. Que massa. E eu tinha vencido de combinação, né, daquela. Tá ao vivo aqui, praia lotada, meu pai e minha mãe que nunca foram me ver competir, né. Aí foi engraçado, eu sentei na prancha, eu botei a mão assim, e aí passou a minha vida inteira assim na cabeça, tipo, resumo. Pra vencer, você não precisa ir pro extremo de nada. Basta você estar feliz que a coisa vai fluir. Veio isso direto na minha cabeça. Porque eu tava feliz ali, tinha saído. Dia seguinte, anterior, tava ali com as minhas amigas do circuito mundial, tava sem peso de ranking, né? Sei lá, e foi. Foi locutor desse campeonato? Eu tô procurando aqui, 99 eu era 99. locutor. Não, 99? Foi 99. 99. Eu era locutor do Alternativa. Foi em frente ao Barra Mares. Então, eu era locutor. Cara, eu tô pensando, eu tô puxando na minha cabeça. Pedi pro DJ lá botar Concrete Blonde, que eu falei, eu vou ganhar, quero competir ouvindo Concrete Blonde. Já tem até a música pra pedir no programa. Caramba, eu tô puxando aqui da cabeça, que é tanta... Eu fiz 7 anos, eu fiz de 94 a 2001. Mas acho que nessa época era o Rio Marathon Surf. Eu tenho esse troféu até hoje, né? Enorme. Era o Rio Marathon. Rio Marathon. Não, então, que era a alternativa que virou Rio Marathon. Isso. Marathon, que era a marca de bebida da Ambev. Aí tava Sport TV ali, eu vi Marcolini na minha cara. Isso aí. Eu fui locutor desse campeonato. Foi? Com certeza. Caramba. André, qual a sua experiência que você tem dessa história e de ter entendido que você precisa ter a leveza, mesmo quando o âmbito da competição pede? Os surfistas que a gente vê hoje em dia, que eu acho que a pressão é muito maior, porque é tudo muito mais difícil, ficou tudo muito grande. Você consegue ver uma saída para manter uma leveza num ambiente competitivo tão puxado igual hoje em dia? Porque eles viraram umas máquinas, assim. Eles não têm horário nem para respirar. A gente é como se estivesse numa panela de pressão mesmo. Assim. Eu lembro que eu chegava no final do ano sempre doente. Sempre eu ia parar no exausta, sabe? E eu sempre falo, principalmente, daí vou partir para as metodologias que eu escrevi, e eu sempre falo,
essa etapa aqui da competição alta performance precisa ter uma válvula de escape. Precisa saber ali qual é a válvula de escape. No caso, assim, a minha sempre foi ir pro mato, pra cachoeira, ficar off, né? Hoje, você ficar off né? É difícil pra caramba, cara. O mundo, ele tá muito veloz. Então, assim, eu acho que é bem difícil o mundo da competição. Hoje tá muito mais desafiante porque a pressão, ela vem de fora, vem a sua pressão interna, vem também desse sucesso aqui que hoje a mídia social, a gente precisa também, né? Então, assim, é uma disciplina de você tentar realmente achar uma válvula de escape saudável, né? Porque aí é isso que eu ia falar. Porque eu tô pensando nas válvulas de escape não muito saudáveis, mas eu ia falar, não dá nem tempo com o calendário tão apertado de competição, nem por uma festa, talvez dê tempo de você ir, porque não tem tempo de curar a ressaca no dia seguinte. Mas quantos atletas, né? A gente viu que... Eu não sei muito as histórias, né, em diários e tal, mas, assim, às vezes a gente sabe que essa pressão, essa panela de pressão te leva, às vezes, às coisas que não são saudáveis. A válvula de escape passa a não ser saudável, né? Bebida, né? Você ficar no mundo aéreo, né? Então, para mim, o yoga sempre foi uma válvula de escape, cachoeira e... tentar desligar, né? Assim, até para mim é difícil. Até porque hoje eu trabalho sábado e domingo pra caramba, né? A escola de surf, ela funciona sábado, domingo, feriado. Então, assim, realmente tem que ter uma disciplina incrível, assim, mais do que da minha época. É bem doido. Mas, para mim, esse é o caminho. Você ter uma válvula de escape saudável para recarregar as energias, cara, que senão você vai ficar sob pressão. O problema é que o jovem, o adolescente, o jovem, ele já se coloca muito em pressão, independente se ele tá competindo ou não, né? Então já né, a gente quando tinha 17, 18 anos, era a pressão de nós mesmos, em cima de nós mesmos, né? Independente de competir. Eu praticamente não competi na vida, mas era... Hoje, depois que você fica mais velho, você dá uma relaxada, né? Que você vê que o mundo não acaba amanhã. E se acabar, ótimo. Vai acabar mesmo, então tá tudo certo. Mas é complicado, né? Mas quando você bota um esporte de performance, qualquer um deles, fica doido. E indo por esse pensamento da André, é difícil porque é um calendário muito complicado, né? É um calendário que eu vi o Gabriel em Portugal, tipo, ele não teve nem tempo, ele acabou a perna, ele tá numa loucura, tipo, aí vai pra competir o ISA, aí vai pra Portugal, aí ele tem uma semana pra chegar na Austrália. Cara... E aí quando um atleta desse dá um ano sabático ou alguma coisa que quer ficar sem competir, a gente precisa respeitar, cara. Não tem como você ficar nessa pressão, porque o mundo da competição, as viagens são para competir, não são para passear, né? É difícil ali, sabe? É difícil você ter uma brecha para dar um passeio, sabe? Ou tentar dar uma desligada. Fora que você se afastar, né, das pessoas. Não, só se tu perder de primeira, aí tu perde de primeira, tu não tem cabeça de ficar passeando também no lugar, né? Quer ir embora. Quer ir embora pra treinar pro próximo. Mas, assim, é um ambiente que eu mais gosto da competição. Até hoje. Você gosta? Amo. Eu sou competidora de cabeça até hoje. Tipo assim, eu amo a escola, eu amo ensinar, mas me bota aqui no mundo da competição pra falar com as competidoras que vai buscar o melhor que tem de mim. Você já treinou alguém? Já treinei a Aline Zaka, que é do stand-up. E assim, a Aline tem uma experiência muito boa, pensando em atleta assim de performance. Eu lembro que ela chegava assim, ela chegou uma vez da África do Sul, e aí ela ia competir em Santa Catarina, ali na Praia Mole, e não tinha tempo. A gente ia chegar na praia, trocando biquíni no táxi, no Uber, e eu falei, cara, tem que pensar numa solução, que eu sempre penso em solução. A minha cabeça é só pensar em solução. Jaque Silva, olha o mar pra mim, cara. Tenta enxergar o que ninguém aí tá enxergando. Que eu vou chegar com a Aline, você só fala o que tem que fazer. A Jaque Silva é uma local, né? Sentou ali. A gente sempre optou por uma vala que não tava todo mundo. A Aline também ganhou um campeonato aqui na Barra, assim. A gente optou pelo plano B, onde a outra menina do patrocinador do evento era a preferida do evento. A gente ganhou também. Os 3 eventos que a Aline fez comigo, a gente ganhou. Então, aqui na Barra, por optar uma vala diferente da competição, a gente ganhou na Praia Mole,
com o olhar da Jaque, e depois eu tava já lá com ela, e a gente ganhou em Saquarema, um campeonato super difícil, que a Aline passando por um desafio de vida muito grande, eu peguei, e não saía do celular, e eu desliguei lá o sinal lá do celular, lá do Wi-Fi da casa. Mas eu preciso do Wi-Fi, eu sei o que é. Eu falei, não tem nem 3G, não tem, Aline, sabe? Eu desconectei ela, obriguei ela a se desconectar, fiz trabalho de respiração para ela dormir, isso também é uma outra ferramenta importante, trabalhar a sua respiração, sabe? Você tá conectado ali com você. E aí esse campeonato a gente arrebentou também. E no surf nunca teve uma oportunidade assim? Ninguém nunca chamou? Porque eu encontrei a Courtney, a Courtney durante o Isa Júnior. A Courtney estava como técnica do time americano. Eu encontrei com ela, eu brinquei, eu falei, nossa, tá leve. Aí ela riu e brincou, falou, Bianca, é outro mundo. É outro mundo, É uma leveza, eu consigo, tipo, uma tranquilidade. Ela falou, tem um lado ruim, porque é lógico que tem vontade de entrar no mar e fazer pela pessoa que eu tô vendo que tem como fazer, isso é péssimo. Ela falou, Bianca, é isso, meu trabalho é esse. Se a pessoa não quer fazer, a culpa não é minha. Então eu consigo sorrir. Ela falou, vamos me dar entrevista? Eu falei, olha, mas eu corri tantos anos atrás de você, e você, tipo... Ela falou, não, é isso, tipo, eu posso ter essa leveza. E no surf, se aparecesse, você iria, Andréia? Com certeza. É o melhor que tem de mim a competição. Eu tenho um livrinho, eu devia ter trazido meu livrinho. A gente põe, porque agora tem edição, né? A gente põe. O Xande tá colocando edição. Eu tenho meus livrinhos, tem foto aqui, eu vou te mandar a foto do meu livrinho. Que eu tenho o desenho do mar e todas as minhas estratégias de bateria. Então eu tenho ali o campeonato do Japão, da Austrália, eu tenho o desenho do mar, tempo de série, e eu tinha 3 metas. E como fazer? Ou seja, vamos supor, começar com onda rápida, como? Ficando mais inside position. É inglês com português que tá, eu mostro aqui pra vocês. É um livrinho que você fazia isso enquanto competia? Quando eu competia, sempre muita estratégia. E guardou tudo isso. Eu poderia até ter feito, mas já tinha perdido tudo, né? Não, eu guardei que é importante, né? Tá caindo folha. Quando eu tô com as meninas no talento, eu mostro. Aí também, como eu não tinha psicólogo na época, né, não tinha ali uma equipe, eu li um livro chamado Mental Toughness Training for Sport. E tá todo sublinhado, que eu também não sabia falar inglês direito, aprendi ali viajando. Todo sublinhado. Tem foto aqui, porque eu tenho esse livro também. Com capa de contact, sabe? Aquela dura. Porque era o caminho que eu tinha, era o jeito que eu tinha. E aprendi muito naquele livro. É muito doido como mudou, né? Em 20 anos, né, 20, 30 anos, como tudo mudou. 20, 30 anos é muito tempo, mas não é. Pra vida não é. E em 20 anos mudou realmente da água pro vinho. Né? Em quase tudo e muitas mas coisas nem todo do vinho. Mundo tem mas muitas coisas mudaram do equipe. Vinho pra água. Né? Então. Mas nem todo mundo tem ali um técnico e um psicólogo não, e um preparador físico, né? Às vezes, mas hoje eu acho que pelo menos hoje já é normal. Naquela época você fala que tinha um psicólogo. Foi aquela pergunta que eu te fiz ali, o pessoal te apoiou? Porque naquela época você falar, tem anorexia, isso é frescura, isso é palhaçada. Só ouvia isso. Isso é maluquice. Ela tá maluca. Só ouvia isso, tá? E isso me afastava das pessoas. Ela não quer comer porque ela não quer comer, tipo assim, né? Toma isso aqui, ó. Toma uma feijoada aí pra na tua frente. Aí isso me afastava das pessoas. Um dos sintomas é você ficar antissocial. Né? Então. Porque as pessoas não entendiam. Hoje até hoje eu acho que não entendem, mas pelo menos hoje já respeitam. Naquela época eu acho que era meio de, isso é, faz isso aqui. Bobeira. Isso é bobeira. Você tá com aquela bem grosseira que tinha, tá com pouca roupa pra lavar, né? Nossa, tá sem problema em casa. Tá sem problema em casa, tá arrumando problema. Né? Que era o padrão daquela época, né, cara? É muito doido. E porque as pessoas viam no corpo, mas não é o corpo. O corpo é o que dá pra ver. São outras coisas. Pra chegar no corpo tem muita coisa antes na cabeça. Porque o controle da alimentação. Então você ficava, né, muito metódica, só que você não sorria, não ia ter uma vida social. Queria cuidar do outro e não cuidar de você, queria perfeição em tudo, né? Então, isso é uma coisa assim que o esporte salva. Isso eu já vi histórias também de outras atletas que o esporte salvava, assim. E te salvou, né? Salvou. Só porque me proibiram de surfar que eu decidi me cuidar. Me proibiram. Do que eu mais amo fazer. Vem cá, você que é uma garota tão metódica, tão planejada, metódica no bom sentido, planejada no bom sentido, quais são teus planos para agora, 2024 e 2025?
Né? Olimpíada, você vai estar? Não, porque a CB Surf tem ali aí, que tem acho que é o Paulo Moura, que tá de cabeça, né? E o Guga Arruda, né? Ainda não escolheram uma técnica mulher, senão eles sabem que eu tô à disposição. Mas eu acho que tem poucas pessoas que podem ir nas Olimpíadas. Tenho muita, assim, tô muito fechada ali com a Brigitte nesse trabalho da geração que vai vir daqui a 2 Olimpíadas. Então a gente tá com esse olhar ali da menina de 8, de 10 anos. A gente tá querendo trabalhar essa menina. Planos. A minha escola, hoje ela anda por si só. Hoje a gente tem aula sempre que o mar permite, né? A gente Todos faz muita os dias? surf trip. Não, sempre. Só o final de semana? Só quando o mar tá bom. Ah, tá. Hoje teve a aula, a gente buca por semana. A gente observa o mapa, abre a agenda e a pessoa buca. Ah, que É legal. individual, né? É individual, Só que assim, às vezes eu tenho 40 aulas no dia. Não tá bom. E individuais. Muita coisa mesmo. Tenho a minha meta esse ano. Cumprir o cronograma da escola, que são as viagens. Eu tive 2 eventos no início do ano, que é o Surf Camp, que é só com criança, é meio que uma colônia de férias, clínica. Maravilhosa, eu fiquei de olho. Eu me inspirei no Serena Brooks Day, que era um dia com a Serena Brooks, que ficava na Califórnia, só que são 4 dias comigo. Então, é o dia inteiro de atividade. Então, verão, surf trips, já levei um grupo para Costa Rica, tô indo agora para Itamambuca, depois de Garopaba. Então, isso faz parte do calendário da escola. Ano passado teve Maldivas, né? Pô, nada mal. Teve Maldivas, fechei um barco. Esse ano faço trabalho com a Confederação, né, em paralelo, esses trabalhos do talento. O projeto social do governo que a gente conseguiu incentivo, lei do ICMS, é o nosso plano para botar em ação esse ano, né? Está numa segunda etapa agora, que é a captação. Né? Eu falo sempre do teu irmão, de manhã. De manhã a gente fica trocando ideia. De captação, acho que é um processo assim que vai... eu atingi o público que até agora eu ainda não consegui atingir, né? Que é de baixa renda, levar para as escolas, já que minha mãe tem muito esse cunho, né, da educação. Ela era professora de geografia e dança em colégio. E eu venho trazer o surf. Hoje eu consigo atingir um público mais AA, só que eu quero trazer para todas as classes. Legal. E fazer trabalhos muito ligados à conscientização, né, ambiental, que nós somos defensores, né, da praia. A gente sabe o desenho da nuvem, o que vai acontecer e o que já não acontece mais, diante de tantas pessoas que não têm consciência, trazer muita mulher também para esse meio, né, sendo ali abraçada por uma mulher, né? Mas a minha equipe tem bastante homem, que também é bacana. Então, assim, fazer a coisa acontecer de forma mais efetiva mesmo e séria na praia, né? Principalmente escolas, mulheres e também eu tenho autistas, tá? Mas eu não posso esquecer disso, tá? Eu fui técnica durante 2 anos pela CB Surf do Parasurf. Que legal. Foi o trabalho mais maneiro que eu já fiz na minha carreira nos últimos 10 anos. Então, assim, acompanhei Califórnia ano passado e acompanhei também Pismo Beach, né? Também no norte de Los Angeles. E assim, o evento é sensacional. Você fica assim, você fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô reclamando da minha vida? E a galera muito feliz, e o time brasileiro feliz, e com os desafios. E você vê a equipe. E vale falar, cara, mais de 80% ali foi acidente de moto ou carro. Nossa. É impressionante, né? E bebida, né? Dirigir, então alguma imprudência. E são pessoas que elas não falam nada, elas querem dar um jeito, estão ali. Então tem meninas, né? Tem a Monique aqui do Rio de Janeiro, se eu puder incentivar essa menina, eu vou fazer tudo por ela. Tem paralisia cerebral, tem a Vera do Sul, que teve acidente de carro. E você vê uma superação, mas só que o astral da equipe e do campeonato em si... O Davizinho veio aqui, aula. Eu fui anjo do Davizinho em Pismo Beach, o resgate dentro d'água, né? Eu e o Bibi, quando o oficial dele não tava. Aula.
Então, assim, não posso deixar... isso na minha carreira é grifado. Eu fiquei com inveja da vizinha. Tô com ciúme, inveja. Porque o moleque faz tudo. Tudo. Joga golfe, luta MMA, não, eu pega vou dizer, onda, não sei o que. as imagens dele lutando MMA agora, recente, esse final de semana, eu tava vendo ele lutando MMA, eu falei, caraca, e eu reclamo do pescoço, reclamo do braço, não vou parar de lutar jiu-jitsu porque machucava. O cara tá nem aí. Histórias, né? O próprio Fig, que ficou cego 100%. Se você vê o Fig surfando 100% cego, o próprio Derek, o Derek, que é o... Derek Rabelo. Derek Rabelo. É sensacional. O feeling deles. Eles é o vento, é a planta que eles vão caminhando, passando a mão na planta. Cara, assim, é uma coisa sem explicação, assim. É muita sensibilidade, sabe? E conviver nesse ambiente foi um aprendizado para mim. Então, esse sim eu quero ir. Esse, tá lá meu nome. Quero ir mais do que tudo, de novo. E vou de novo. Então, faz parte da minha carreira. Então, no projeto social também tem a parte do parasurf, né? Do surf adaptado. É isso. Hoje eu tenho só aluno autista, mas que não tá ali inserido no mundial, né? Acho que é isso. De planejamento deixar a vida levar nesse caminho aí. Umas surpresas, deixar um espaço em branco para as coisas acontecerem, entre umas viagens e outras. Mas é isso, viver o máximo que eu posso, me cuidando. Me formei em educação física, então estou muito ligada a estudar bastante, entender, né? E as palestras também, né? As palestras seguem? Seguem, eu fiz uma recentemente, Mar. Que é importante, levar para outros ambientes. Eu fiz no COB. Ano passado, COB Expo. Eu fui a palestra da Confederação do Surf. Foi legal, emocionou muita gente. Mas assim, o ensinar, acho que é tipo, quando você pensa no propósito de vida, as coisas que tem a ver, sabe? Deixar o legado, né? Isso aí. Perfeito, Andréia, muito obrigada. Falei pra cara, amei. Amei, uma delícia. A gente é amigo há tantos anos. Né? Passei por essas fases todas da tua vida desde o começo. E, pô, maior orgulho, assim, de ser teu amigo e ver essa tua história tão bonita dentro do surf e como exemplo para tantas garotas e garotos aí que podem olhar para você e falar assim, ali eu posso seguir aquele caminho ali que... Isso aí. Tá certo, isso aí. Hoje tem essa referência, né? Eu e outras, mas eu sou uma pessoa que eu falei sempre pra todo mundo que sou muito aberta para conversar disso. Porque não tem mistério, é o simples, a honestidade, parceria e seguir. Não tem... treinar. Obrigada, gente. Andréia. Positive Sun.